Nós acabamos de cantar uma oração, não foi nem combinado, mas onde a gente pede para o Santo Espírito de Deus dominar aqui. Santo Espírito, vem aqui, domina, se derrama, e porque não há nada melhor, não há nada que se compare a um encontro com o Deus vivo. E nas nossas vidas esse encontro com o Deus vivo acontece por meio da pessoa do Espírito Santo, que é Deus em nós, habitando em nós. E nessa manhã eu quero falar justamente sobre isso. Nesse início de ano, eu quero lembrar a importância do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, o poder do Espírito Santo para a vida da igreja, e de como nós precisamos desse poder, buscá-lo, desejá-lo, almejá-lo nas nossas vidas, esse poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ler alguns textos, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1 e também no capítulo 2, Atos capítulo 1, o verso 4 para começar, Atos 1, 4. Jesus aqui, após a ressurreição, ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos, com a sua igreja que ele havia constituído já, e após a ressurreição ele permaneceu 40 dias ensinando muitas coisas para essa igreja, o Jesus ressurreto, o Jesus que venceu a morte. E aqui em Atos 4 ele fala para essa igreja, ele diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vai ser esse momento da vida do Espírito Santo sobre a vida da comunidade dos discípulos. E aí, a palavra de Deus nos diz, em Atos 1, 8, ainda Jesus falando, agora um pouquinho antes da sua ascensão, ele diz assim, vamos ler juntos, Atos 1, 8, vamos ler juntos. Mas vocês... Amém, irmãos? Nós temos duas palavras aqui de Jesus, quando Jesus está se despedindo da sua igreja, seus discípulos, que ele amava e que o amavam. São esses 40 dias finais. Já pensou? Já pensou, irmão? Já pensou João que deitou no colo dele? Pedro, Tiago, aquelas mulheres que o amavam profundamente, Maria Madalena que se derramou diante dele, tantas pessoas que amavam Jesus, e agora eles estão nos momentos finais de encontro. Mas Jesus disse que convém que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não é enviado. E aqui nós temos essa transição, quando Jesus vai e o Espírito Santo vem. E nessas palavras finais aqui, Jesus ele fala duas coisas para essa igreja, para essa comunidade de discípulos. Ele fala que vocês, conforme a promessa do Pai, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, diz no verso 5. E vocês, no verso 8, fala que vocês, quando esse Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder.
E é desse poder que eu quero falar hoje. Porque nós temos aqui duas coisas que são distintas na vida cristã normal. Na experiência do Pentecostes, elas foram simultâneas. Na experiência do Pentecostes, aconteceu simultaneamente o batismo com o Espírito e também receber o poder do Espírito. Mas na vida cristã normal, na vida cristã que a gente vive, e isso está claro depois ao longo do livro de Atos, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o desfrutar do poder do Espírito Santo é outra coisa. Não acontece necessariamente em conjunto, simultaneamente. No Pentecostes, aqui em Atos 2, aconteceu. Mas às vezes nas nossas vidas não. Qual é a diferença? Essas duas experiências. O batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem habitar agora de modo permanente nos nossos corações. É o Espírito Santo habitando em nós. Esse é o batismo com o Espírito Santo, que também é chamado pelo apóstolo Paulo nas cartas de o selo do Espírito Santo. É quando nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão a Jesus, da nossa conversão, do arrependimento e fé em Jesus e no Evangelho. Nesse momento, quando nós temos essa experiência real, verdadeira, de uma conversão verdadeira, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Nós somos batizados com esse Espírito, neste Espírito. E essa é uma experiência permanente. Isso é uma coisa. Mas uma outra coisa é a gente desfrutar do poder do Espírito Santo. Porque o Novo Testamento ensina que eu posso ter o Espírito Santo, mas eu não estou andando no Espírito. Eu posso ter o Espírito, mas não andar no Espírito. Eu posso ter o Espírito, eu sou um cristão convertido, o Espírito Santo está em mim, mas eu ando na carne. Você já ouviu essa expressão? Quem é que aqui está na carne hoje? Não precisa levantar a mão. Está na carne. Já teve, irmão, na carne? Nós nunca, né? Os outros sim, mas nós, né? Eu posso ter o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele habita em mim. O batismo é uma experiência única na nossa vida, é permanente. A gente não batiza toda semana. Quando tem culto de batismo, todo mundo batiza de novo? Não, batismo é uma experiência única. Fui batizado, o Espírito Santo está em mim. E aí agora, a minha vida cristã, a vida da igreja, a igreja pode andar no poder do Espírito, andar no Espírito, ou ela pode andar na carne. Ela não está sendo controlada pelo Espírito, mas é a minha pecaminosidade que me controla. Eu sou um cristão, mas eu preciso me encher do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, acontece na conversão. O me encher com o Espírito Santo é algo que precisa ser buscado, meus irmãos, constantemente nas nossas vidas. Nós precisamos buscar. Eu já tenho o Espírito, mas eu preciso buscar agora me encher desse Espírito Santo. Significa ser controlado por Ele, ser dirigido por Ele, nós sermos dirigidos pelo poder de Deus e não andarmos na nossa carne, porque acontece com a gente isso muitas vezes. Eu tenho o Espírito, mas sou um cristão carnal. Eu tenho o Espírito, mas estou andando, só Deus sabe como, né?
o Espírito Santo não me dirige, porque a palavra de Deus diz que aqueles que têm o Espírito Santo podem entristecer o Espírito. A palavra de Deus diz em Efésios: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram o quê? Selados para o dia da redenção. Eu estou selado, mas eu estou vivendo de um jeito que eu estou entristecendo Ele. Então eu não estou andando nesse poder do Espírito Santo, nesse poder de Deus. E essa experiência é uma experiência que precisa ser buscada nas nossas vidas. Porque o texto que nós lemos aqui, em Atos, capítulo 1, no verso 4, Jesus diz assim: esperem a promessa do meu Pai. Esperem. Fiquem em Jerusalém e esperem, aguardem, desejem a promessa do meu Pai. E aí nós temos essa comunidade aqui, aguardando essa promessa, e também essa outra promessa, a promessa do batismo e a promessa de que vocês vão receber poder, quando esse Espírito vier. E essa igreja está ali, aguardando. Que igreja que é essa que está aguardando? Que comunidade é essa que está aguardando ali, né? Essa promessa. E aí, eu queria destacar, irmãos, que essa busca desse poder do Espírito Santo na nossa vida é muito importante. Porque a palavra de Deus diz que Deus é a minha força. Salmo de número 22, Davi, ele fala assim: eu sou como um caco de barro, eu estou seco, eu me sinto inútil, eu não sou nada. E aí ele fala assim para Deus: Senhor, Tu és a minha força, me visita, não demora, Senhor, em visitar. Porque nós precisamos desse poder, meus irmãos, na nossa vida, porque a gente murcha, não murcha. As demandas da vida, as lutas da vida, as cobranças da vida, as perdas da vida, as crises da vida vão fazendo a gente ficar murcho, a gente vai virando um caco de barro, seco, que não serve para nada. Se sentindo assim, Davi se sentia. Ele se sentia desamparado e longe de Deus. E ele fala assim: Senhor, Tu és a minha força. Se o Senhor não me visitar, Senhor, eu morro, eu seco, eu não sou nada. Porque nós precisamos, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. Irmãos, Jesus, nas suas parábolas, compara a igreja com os ramos da videira verdadeira. Nós somos ramos ligados a uma videira. Nós precisamos da vida, da seiva, da força que vem da onde? Da videira, para a gente não murchar, mas mais do que isso, diz Jesus, não é só não murchar, é produzir fruto. Porque às vezes a gente só está sobrevivendo. Eu sou um cristão, estou ligado à videira, mas assim, eu não estou me enchendo do Espírito, eu não estou recebendo essa força, esse poder, eu não estou buscando isso. Eu sou uma videira, estou ali, não sequei, mas também não frutifico. Não produzo fruto, estou aqui. Isso é muito sério. Porque Jesus fala que o Pai, que é o agricultor, se a gente não produz fruto, Ele vem e poda a videira. Precisamos buscar. E essa vida do Espírito, meus irmãos, esse poder do Espírito, esse dunamis, essa energia na língua grega, ela não cai de paraquedas, mas ela é fruto do quê? De esperem a promessa do Pai,
vocês receberão poder. E o que essa igreja fazia? Vamos ler Atos 1, essa pequena comunidade, Atos 1:12, olha o que diz o texto. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes faziam o que, irmãos? Perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos quantas pessoas? 120 pessoas. Eles estavam perseverando unânimes no quê? Em oração, na espera dessa promessa. Porque nós precisamos, meus irmãos, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E sabe o que me chama a atenção aqui no livro de Atos, dentre muitas coisas que a gente poderia falar, é que essa promessa ela se cumpre no capítulo 2, no dia do Pentecostes. E que essa promessa, ao se cumprir, faz com que aquela pequena igreja, aquela pequena comunidade, cheia agora, batizada no Espírito, mas também cheia do poder do Espírito Santo, aquela pequena comunidade causou um grande impacto no lugar onde ela estava. Quantas pessoas estavam reunidas ali? Quantas pessoas se reuniam, irmãos? Mais ou menos, ele nem sabe direito o número, é mais ou menos 120. Aonde eles se reuniam? No cenáculo, lá onde teve a última ceia. O cenáculo era um lugar, diz o próprio Lucas no Evangelho, que era uma sala ampla, mobiliada, confortável. Teve a última ceia naquele lugar. Jesus ressurreto apareceu para eles ali no cenáculo, enquanto eles estavam reunidos. Aconteceram várias coisas nesse lugar, e eles estavam reunidos ali, uma comunidade de discípulos, com essas características, 120 pessoas no cenáculo, uma comunidade bem diversa, assim, característica dela, diversidade de pessoas, tinha homens, tinha mulheres, tinha jovens, tinha idosos. A diversidade de pessoas ali era grande, diz o texto aqui, tinha gente famosa para a comunidade, né? Gente mais conhecida. Ele faz uma lista aqui dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, mas também nesse grupo de 120 tinham irmãos fiéis que a gente nunca ouviu falar deles, e 2 deles são citados o nome. Se você continua lendo o texto, vai ter a escolha dos diáconos, que eles fazem um sorteio, lembra que eles giram a garrafa assim para ver qual que Deus, o Espírito Santo vai escolher, né? Qual que Jesus vai escolher? Estou brincando, né, irmão? Não vai falar que gira a garrafa, tá, irmão? Não, estou brincando, né? Depois vamos começar a praticar em casa. Não, só estou brincando, que eles fizeram um sorteio, né? E caiu, e eram 2 candidatos, desde o dia do batismo de João até o dia que Jesus foi assunto aos céus. Tinha 2 irmãos lá, José, chamado Barsabás, e Matias. Quem são essas pessoas? A gente nunca ouviu falar delas. É uma igreja, uma comunidade que não é grande, é uma comunidade que está lá no cenáculo, tem o seu local de reunião, uma diversidade de pessoas, desde jovens até velhos, gente mais
conhecida e gente desconhecida, mas é tudo irmão fiel, estão tudo lá. É uma comunidade de gente comum, eles não têm eles não têm poderes especiais, eles não têm influências especiais, eles não têm milhões guardados no banco, não, eles são uma comunidade de gente comum, são pescadores, são donas de casa, tem publicano, tem zelote, tem gente ali comum, e um pessoal que é fiel a Jesus, um pessoal que ama a Jesus. O que eu quero dizer, irmãos? Muito parecido com a gente. Nós somos quantos aqui, mais ou menos? A secretária tem os números exatos, eu não sei, mas eu acho que é mais ou menos 120. Nós somos mais ou menos 120. Gente comum, nós não temos poderes especiais, ninguém aqui é do grupo dos Thundercats, né? Amém, irmãos? Esse é do meu tempo, né? Olha, estou velho, hein, irmãos? Estou velho. Ninguém aqui tem poderes especiais. Não, nós somos gente comum. Gente que quer amar e quer ser fiel a Jesus, amém? Porque Jesus deu uma ordem, fiquem. E eles ficam. Fiquem na cidade até que eles ficam. Eles estão orando. Eles estão esperando. Eles estão desejando. Eles estão ali. Essa comunidade. Pois essa comunidade, o que fez a diferença? Essa comunidade cheia do Espírito Santo, irmãos, quando essa igreja, ela é batizada, e nós já somos batizados no Espírito, mas essa igreja que é batizada também recebe esse poder. Essa igreja que é pequena, mais ou menos 120 pessoas, normais. Ah, meus irmãos, que diferença que faz. E essa igreja causa um tremendo impacto em Jerusalém. Essa igreja, meus irmãos, vai causar uma revolução. Que igreja? Essa igreja. De gente, homens e mulheres, gente jovem, gente velha, gente que quer servir Jesus, que ama Jesus, que é gente simples e normal, mas que agora vai receber o poder do Espírito Santo, e cheia do Espírito, essa igreja produz um tremendo impacto. O que eu quero dizer para nós hoje é que nós precisamos, meus irmãos, como eles aqui, nós que temos o Espírito, nós precisamos constantemente, unânimes em oração, desejando, esperando, pedindo que o Senhor nos renove constantemente. Precisamos ser renovados, meus irmãos, no poder do Espírito Santo de Deus, nessa direção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Como isso é importante, porque senão a gente vai ficando assim, ali, a gente é o galho na videira, estou lá, mas não sequei, mas também não produz muito fruto, a gente vai se conformando, a gente vai tendo uma vida assim, e correndo sempre esse risco da gente ir ficando murchinho aqui dentro, porque é o Senhor que é a nossa força, e isso precisa ser buscado, diz a palavra de Deus. Esse poder do Espírito Santo é algo que a gente ora, que a gente almeja, que a gente deseja, que a gente busca. E tem uma promessa. Qual é a promessa? A promessa é que se vocês desejarem, esperarem, vocês vão receber esse poder na vida de vocês. O apóstolo Paulo, ele orava para as igrejas. Ele orava para que as igrejas
fossem renovadas mediante o seu espírito no homem interior. O homem interior sendo renovado. Essa era uma oração que Paulo fazia, porque a gente precisa disso, meus irmãos. Nós precisamos, para que a gente não viva essa vida onde a gente tem o Espírito, mas a gente anda na carne mesmo. A gente anda na possibilidade do nosso coração pecaminoso e nos limites da nossa força, da minha carne. Eu ando nos limites da minha força, mas não. A boa nova é que existe para nós também essa promessa do poder do Espírito Santo, que pode nos renovar, nos encher. E é quando a igreja vai buscando, uma igreja de pessoas assim, não tinha nada de extraordinário. O extraordinário foi o Espírito Santo vir, com poder. E essa igreja pequena, que impacto que ela causa. Para encerrar, Atos 2, o dia do Pentecostes, Atos 2, do verso 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: agora se cumpre a promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esses irmãos que desejavam, que perseveravam unânimes em oração. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Capacitação, agora línguas aqui não é língua estranha, são idiomas. Eles começam a falar inglês, alemão, japonês, conforme a capacitação do Espírito Santo naquele lugar, naquele local, mas eles estão cheios do Espírito Santo. E eu queria destacar aqui dessa descrição que Lucas faz desse momento, quando se cumpre a promessa do batismo, a vinda, a presença do Espírito Santo em nós, mas também a promessa de que vocês vão receber poder. Eu queria destacar algumas palavras: vento e fogo. Essa experiência foi aqui, Lucas fala que foi parecido com a visualização, a audição, foi vento e fogo. Mas não é qualquer vento. O que diz aqui o texto? Isso me chama a atenção, que eu queria destacar. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. O que significa isso, irmãos? Não foi só um vento que veio, mas foi o quê? Uma tradução possível seria: foi um vendaval. Essa semana a gente viu, não viu aqui em São Paulo? O que um vendaval faz? Vendaval vem, quando o vendaval vem, você fica sentado ou você sai correndo para fechar a janela, tirar as roupas do varal, você faz. Vendaval move a gente, vendaval derruba a árvore, vendaval modifica as coisas. Foi um vento impetuoso. Na língua grega, o adjetivo aqui é violento. Foi o som de um vento violento. Quando o Espírito, esse poder do Espírito vem e chacoalha a gente. Essa comunidade que é legal, que é boa, é gente fiel, gente que ama Jesus. Mas o Espírito vem e enche ali aquela casa, e enche e chacoalha eles. Vento impetuoso, que empurra, que direciona, que aviva. O vento impetuoso do Espírito, vindo sobre sua igreja e dizendo: desperta tu que dormes. Visitação de Deus.
fazendo essa igreja chacoalhar. Diz aqui a palavra de Deus, é um vento violento. E curioso que aqui não foi suave como lá com Elias na caverna. Quando Elias estava na caverna foi um vento suave. Mas aqui, essa igreja que vai receber poder, o vento que vem, meus irmãos, é vendaval. É vendaval para chacoalhar a igreja. É curioso, no verso 2 diz que essa igreja estava sentada. Não é isso que diz o verso 2? E encheu toda a casa onde estavam o quê? Sentados. Depois que vem esse vendaval e vem esse fogo, essa igreja que está sentada orando se levanta para proclamar. Essa igreja que está sentada não fica mais sentada, mas agora ela se levanta e começa a proclamar as maravilhas de Deus, e as pessoas começam a dizer: o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa galera ali? E essa igreja começa a proclamar na língua das pessoas, para as pessoas ouvirem. E o texto fala aqui que eles proclamavam as maravilhas de Deus. O verso 14 diz que eles recebem críticas. Esse pessoal acha que está bêbado, hein? O pessoal está bêbado. Aí Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. E ele começa a fazer uma pregação junto com os 11, eles se levantam. Quando essa igreja é visitada por esse poder, essa igreja que tem o batismo, mas agora também se renova nesse poder tão necessário, essa igreja se levanta e começa a proclamar ousadamente, porque o Senhor é que é a nossa força. E aí eles se levantam e proclamam. E eu acho isso maravilhoso. Pergunto, irmãos, nós precisamos ou não precisamos? Não sei você, irmão, mas uma oração que eu tenho feito nesse início de ano é: Senhor, renova-me. Renova-me. Ó Senhor, eu já tive momentos na minha vida em que, como nós cantamos na oração antes, que não há nada melhor. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Mas a gente vai secando, a gente vai se acostumando, a gente vai tendo problema e vai tirando foco, e o nosso olhar vai ficando para a terra, para o chão, para as notícias, a gente vai ficando assim. E aí o que a palavra de Deus diz assim: vê vocês que já têm o Espírito, igreja, nesse ano, persevera unânime em oração e diz: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero Tua presença. Senhor, que a gente não fique no limite da nossa carne, da nossa força, do meu braço, não, mas que a gente possa andar, Senhor, nas possibilidades do Teu poder. E ele levanta. É curioso que essa igreja prega esse evangelho agora com ousadia para o mesmo público que eles se acovardaram dias antes. Pedro negou Jesus, irmãos, 1 mês e pouquinho antes, diante dessas mesmas pessoas, no pátio do sacerdote, 1 mês antes, 1 mês e pouco antes, Pedro, falaram para ele assim: você conhece ele? Ele falou assim: não conheço, nunca vi, não sei quem é, não sei nada, não vi.
Faz tempo que eu não entro no Facebook. Não sei nem quem vocês estão falando aí, quem é esse sujeito. Não sei nada. Pedro começou a negar. E agora, um mês e pouco depois dessa visitação, agora que acontece essa visitação, esses mesmos homens, essa mesma igreja, se levanta para aquele mesmo público, que era uma ameaça, que matou o Senhor. Eles se levantam e eles proclamam o Evangelho com ousadia, as maravilhas de Deus. E a igreja, essa pequena igreja, cheia do poder do Espírito Santo, é essa igreja que transforma e que causa um imenso impacto em Jerusalém, que deixa as autoridades do templo mudas e horrorizadas, e ninguém mais consegue parar essa obra, porque essa igreja tem o Espírito, e essa igreja está cheia do Espírito. E eu desejo que você, nesse ano que começa, eu sei que você tem suas listas de desejo, você tem seus planos, 2024 já começou, mas eu queria, irmão, encorajar você, que nas suas orações, você colocasse aí nas suas orações, com perseverança, essa oração que diz: Senhor, dá-me mais do teu Espírito. Senhor, me visita. Senhor, eu quero mais de ti. Que você, se você é como eu e reconhece que entrou às vezes numa vida cristã morna, como, eu não lembro qual igreja do Apocalipse, se lembra, Nelson? Eu não lembro qual igreja que ficou morna. Mas se você reconhece que às vezes você entrou numa vida cristã morna, Jesus está dizendo assim: eu estou à porta, eu estou batendo, deixa eu entrar, eu quero entrar. E você em oração fala assim: Senhor, entra de novo aqui, Senhor, me enche com a tua presença, me enche com o teu poder, Senhor, porque eu sei que eu preciso disso. O batismo, meus irmãos, é permanente, o poder do Espírito Santo não. Nós precisamos buscar esse poder de novo e de novo nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos orar?